Olá, aluno da primeira série! Neste vídeo, você vai entender um pouquinho mais sobre os gráficos da função crescente, decrescente e a leitura dos conjuntos domínio e imagem nesses gráficos também. Vamos juntos! Primeiro você tem o diagrama de flechas, que é para te localizar, né? Te colocar dentro do conteúdo. Ok, vou começar agora a desenvolver, desmanchar essa ideia aqui de conjuntos, tá bom? Eu tenho um conjunto inicial, partida, um conjunto final de chegada. No meio do caminho, acontece uma função, tem uma intervenção que nós vamos chamar de função, e gerando um resultado. Então, essa é a ideia inicial. Transformando isso em linguagem matemática. Matematicamente falando, o nosso conjunto domínio é o conjunto de partida. Aqui, no meio, eu tenho a intervenção da minha função, que vai ser uma expressão matemática, ok? Vai ter um x, quadrado, mais, menos, vezes, enfim, todas as informações matemáticas necessárias. Esses valores do domínio vão passar pela função e chegar no contradomínio. Porém, eu tenho um conjunto imagem que é o conjunto dos resultados destes valores aí transformados pela função. Às vezes, acontece de sobrar informações no contradomínio, não tem problema nenhum. Aonde não pode sobrar informação? No conjunto domínio. Tranquilo? Em gráficos, o conjunto domínio e imagem, eles têm relação com os valores do eixo x e os valores do eixo y, que são os valores que vão dar a trajetória, que vão desenhar a trajetória dos gráficos das funções, sejam elas quais forem, tá? A representação aqui é de uma reta. Para desenhar a trajetória desta reta, eu preciso de um valor de x e um valor de y e fazer a relação entre eles. Conforme o valor do x vai aumentando, o valor do y vai aumentando também. Aí eu já faço uma outra análise e classifico essa função em crescente ou decrescente. No caso, é uma função crescente. Do conjunto domínio, eu tenho que observar os valores do eixo x e perceber aonde esses valores têm correspondência no eixo y e fazem o pontinho que vai ser a trajetória do gráfico. Não é em qualquer lugar do plano cartesiano, tá bom? Eu tenho que amarrar essas duas informações. Então, saindo do eixo x, os valores do conjunto domínio. E eles precisam ter uma relação com o eixo y, formando o ponto que vai desenhar o trajeto do gráfico. Mesma coisa do conjunto imagem. Perceba que nessa representação não existe linha de gráfico, deixa eu falar desse jeito, para parte de baixo aqui, para baixo do eixo x. Eu só tenho valores para gráfico para cima do eixo x. O que isso representa? Que o meu conjunto imagem é composto apenas pelos valores positivos do y, porque a parte negativa do eixo y não existe gráfico. Entendeu a diferença? Neste exemplo, o gráfico ainda passa pela origem, quer dizer que o zero faz parte da resposta também. Para fazer a análise do conjunto domínio do eixo x, eu tenho que analisar, então, toda a reta numérica aqui, todo o eixo, e verificar aonde eu tenho essa relação. Você pode ir pintando, pode ir riscando com o gráfico. A mesma coisa para o conjunto imagem, só que agora eu vejo o eixo vertical. Em qual situação eu tenho, pode ir pintando ou pode ir riscando, o gráfico de acordo com a posição do eixo y. Tranquilo? É uma dica para você identificar os intervalos de domínio e imagem. Quando eu tenho um gráfico muito diferentão, eu faço a mesma análise, o início do gráfico e o final deste gráfico. Então, dentro do espaço ali do eixo x, aonde esse gráfico começa e aonde ele termina? Ele começa aqui no -6 e ele termina no 9.
Então, vai do menos 6 até o 9. Por que a prof colocou aquele colchete viradinho ali na extremidade do 9? Porque eu enxergo uma bolinha aberta aqui no gráfico. Para o conjunto imagem, a mesma situação. Ele está variando verticalmente em que posição? Lá do menos 5 até o 6. Lembrando que o 6, aqui nessa extremidade, é a bolinha aberta, tá? Agora vocês viram neste vídeo as funções crescente e decrescente e a representação gráfica do seu domínio e imagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.